Testemunhe neste vídeo o inexplicável, o sublime mistério por trás dos corpos incorruptos, onde a passagem do tempo parece congelada pela mão divina. Entenda a diferença dos corpos incorruptos de santos, um fenômeno que a ciência não é capaz de explicar, para os corpos preservados por meio de agentes naturais ou pela intervenção humana. E se você gosta de assuntos como este, por favor, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder novos conteúdos. Atualmente, a humanidade conhece muitas técnicas de preservação de corpos, sendo a mais famosa aquela que remonta ao Egito Antigo e que começou há mais de 5.000 anos. No método chamado de mumificação, os órgãos internos dos faraós eram cuidadosamente removidos, as cavidades do corpo preenchidas com ervas e outros materiais naturais, e depois os corpos eram banhados em óleos e envoltos em faixas. A múmia de Tutancâmon, talvez a mais famosa múmia egípcia, foi encontrada em 1922 e já contava com mais de 3.000 anos de história. Trata-se sem dúvida de um fato impressionante, mas que nada tem a ver com um milagre, no sentido sobrenatural do termo. As múmias egípcias eram preservadas intencionalmente. O processo de embalsamamento era complexo e levava em torno de 70 dias. Os sacerdotes politeístas e reencarnacionistas procediam assim para manter a identidade dos cadáveres em sua jornada para o outro mundo. Nesses casos, há uma explicação natural para o fenômeno. Não se pode falar de intervenção divina nesses sarcófagos milenares do Egito. Tampouco se pode chamar de sobrenaturais os episódios de preservação acidental que a literatura moderna apresenta frequentemente, em diferentes lugares do mundo. Também esses casos têm uma explicação natural muito simples. Ou foram parcial ou integralmente isolados de seus agentes decompositores, ou receberam substâncias químicas que os preservaram da decomposição. Muito diferente, porém, é o que acontece com os chamados santos incorruptos da Igreja Católica. São santos porque amaram a Deus de modo extraordinário durante suas vidas. Incorruptos porque seus corpos foram achados incrivelmente preservados, sem a intervenção de agentes naturais. E costumamos dizer que são especificamente da Igreja Católica porque em nenhuma outra religião são achados de modo tão numeroso e constante quanto na Igreja fundada por Cristo. Por isso, esse fenômeno pode muito bem ser considerado como que um selo divino da autenticidade da fé católica. A seguir, vamos apresentar alguns motivos para você compreender melhor os corpos incorruptos dos santos da Igreja e não ter medo de acreditar que se trata realmente de milagres que a providência divina quis manifestar em nosso meio. Em primeiro lugar, esses corpos incorruptos, em várias ocasiões, tinham tudo para se decomporem. Cadáveres preservados de modo natural são rapidamente isolados do contato com a umidade, com o calor ou com outros agentes externos. Com os santos incorruptos não foi assim. Muitos deles levaram vários dias para serem enterrados, devido à resistência dos fiéis em se separarem do objeto de sua veneração. Tome-se como exemplo São Bernardino de Siena, que ficou exposto para o culto dos fiéis por 26 dias. Outros tantos foram preservados mesmo em condições extremamente adversas de umidade. Santa Catarina de Gênova permaneceu no túmulo por 18 meses, mas foi achada intacta, apesar de sua mortalha estar úmida e deteriorada. 9 meses após sua morte, Santa Teresa de Ávila foi encontrada coberta de terra devido ao rompimento da tampa de seu caixão. E mesmo vestida com pedaços de tecidos sujos e decompostos, o seu corpo não se encontrava apenas fresco, mas perfeitamente intacto e ainda exalando uma curiosa fragrância. A mesma resistência à umidade pôde ser verificada nos corpos de São Carlos Borromeu, Santa Catarina de Bolonha, Santa Catarina Labouré e São Charbel Macluf. Outros corpos ainda, como os de São Comano e São Josafá, resistiram ao ar e à água. São Francisco Xavier, São João da Cruz e São Pascoal Bailão resistiram de modo ainda mais impressionante às substâncias corrosivas que foram lançadas sobre eles. Segundo argumento, muitos desses corpos exalaram perfumes extraordinários. Esse fenômeno é tão antigo entre os santos da Igreja que a literatura eclesiástica já consagrou a expressão morrer em odor de santidade. Embora seja usado normalmente em sentido figurado, indicando as boas virtudes com que morreram os homens e mulheres de Deus, essa frase está fundada em um fato, o de que muitos santos realmente exalaram perfumes extraordinários depois de mortos. Antes de aprofundarmos os detalhes do tema deste vídeo, gostaria de convidá-los a se tornarem membros do nosso canal, como uma forma de apoiar o nosso apostolado, pois temos que investir tempo e recursos para produzir os conteúdos que vocês assistem aqui. Alguns casos históricos notáveis desse fenômeno são os de Santa Catarina de Ricci, São Felipe Neri,
São Geraldo Magela e Santa Gema Galgani. Um caso recente se deu na primeira metade do século XX, quando um especialista foi enviado ao convento da beata e mártir Maria dos Anjos, na Espanha, para tentar identificar a natureza do perfume que exalava do corpo dessa serva de Deus. Ele teve que confessar que não se parecia com nenhum dos perfumes desta terra. Dos muitos fatos ligados à incorrupção dos corpos, este é sem dúvida um dos mais impressionantes. É conhecido o parecer do Papa Bento XIV na obra que ele escreveu sobre a beatificação dos servos de Deus. Que o corpo humano possa naturalmente não cheirar mal é muito possível, mas que cheire bem está acima de suas forças naturais, como ensina a experiência. Por conseguinte, se o corpo humano, corrompido ou incorrupto, em putrefação ou sem ela, exala um odor suave, persistente, que não incomoda a ninguém, mas que parece agradável a todos, deve-se atribuí-lo a uma causa superior, e deve pensar-se em um milagre. Terceiro argumento: corpos macios e flexíveis por longos anos. Embora muitos corpos incorruptos tenham se tornado rígidos com o tempo, há casos em que alguns desses corpos não apresentavam a rigidez própria dos cadáveres. Santa Catarina de Bolonha, por exemplo, tinha o corpo tão maleável 12 anos após a sua morte, que foi colocado na posição em que se encontra até o dia presente, sentado. Quarto argumento: corpos que transpiram sangue e óleos preciosos. Outro fenômeno muito comum entre os santos incorruptos é a transpiração de líquidos especiais. Consta que esse milagre tenha acontecido, para mencionar apenas alguns nomes, com Santa Maria Madalena de Pazzi, São Nicolau de Tolentino, Santa Inês de Montepulciano e São Camilo de Leles. O óleo que fluiu do corpo da beata Clarissa Matia Nazarei, que morreu no século XIV, continua jorrando de suas mãos e pés até os dias de hoje. Outro caso impressionante é o do religioso libanês Charbel Maklouf. Exumado 4 meses depois de sua morte, seu corpo emitia constantemente sangue e água, à semelhança do lado aberto de Cristo. Ainda mais admirável é a quantidade de líquido que foi liberado de seu corpo, número que supera largamente a quantidade normal de líquido encontrada em qualquer ser humano vivo. Quinto argumento: luzes sobrenaturais. A aparição de luzes sobre os corpos e as tumbas de alguns desses santos atestam, de certo modo, a sua vocação divina. A santidade de São Guthlac, por exemplo, foi confirmada por muitas testemunhas que viram a casa onde ele morreu ser coberta por uma luz brilhante, que saía de lá em direção ao céu. O perfume que provinha da boca de São Luís Beltrão em seu leito de morte era acompanhado de uma luz intensa que clareou a sua humilde cela por muitos minutos. Vários outros santos foram favorecidos com essa iluminação, incluindo São João da Cruz, Santo Antônio de Stroncone e Santa Joana de Lestonac. Mas talvez a mais impressionante manifestação tenha ocorrido novamente na tumba de São Charbel Maklouf. A luz que brilhou intensamente por 45 noites em seu túmulo e foi testemunhada por vários habitantes do vilarejo, inclusive muçulmanos, eventualmente resultou na exumação do seu corpo, revelando os fenômenos que se observam até hoje. É claro que a Igreja não aceita automaticamente todos os relatos de incorrupção que são apresentados. Há muitos santos, inclusive, cujos corpos foram preservados por pedido das autoridades eclesiásticas, para a veneração dos fiéis. E mesmo nos casos em que a preservação dos corpos se dá de forma surpreendente, as autoridades da Igreja preferem adotar uma abordagem cautelosa, emitindo um veredito final somente quando os eventos apresentados não podem ser explicados pela ciência humana. Essa mesma atitude de prudência deve ser recomendada a todos os fiéis. Sem se deixarem contaminar pelo ceticismo do mundo, lembre-se sempre do fim com que Deus opera essas maravilhas: levar as pessoas à fé em seu divino Filho e em sua Santa Igreja. É para ele, Jesus Cristo, que apontam todos os santos e santas da Igreja, principalmente os que, por um dom de Deus, receberam em seus corpos mortais a dádiva da incorrupção.